Pessoal, vídeo aula 6, parte final, parte número 7. Já resolvemos o nosso circuito RL-série, corrigimos o fator de potência. Agora, por último aqui, esse item final a gente só vai comprovar aqui com dois tipos de observação aqui. Uma observação relativa a de que forma se relacionam essas três correntes do nosso circuito compensado e uma em relação ao transporte das potências ativa e reativa no nosso sistema. Primeiro, em relação às três correntes, aqui está o nosso esquema elétrico. O nosso circuito RL-série, representando o nosso equipamento de ar-condicionado, e aqui o capacitor paralelo que nós dimensionamos para corrigir o fator de potência de forma integral. Em azul estão representadas as três correntes em notação polar. Vejam, a corrente no nosso ar-condicionado, 5,84 amperes, com atraso de 45,57 graus. Uma corrente de natureza indutiva, atrasada em relação à tensão. Corrente no capacitor, 4,17 amperes, 90 graus em avanço em relação à tensão, como é a corrente em qualquer capacitor. Corrente 2 total após a correção, 4,08 amperes, ângulo de 0 grau. Então, em azul estão expressas as três correntes em notação polar. Em amarelo, as três correntes em notação retangular. Se a gente passar 5,84, ângulo de menos 45,57 graus, amperes, de polar para retangular, vocês vão obter aí 4,08 menos J 4,17 amperes, ok? Se passar 4,08 ângulo 0 grau de polar para retangular, vocês vão obter 4,08 mais J0. Se passar 4,17 ângulo de mais 90 graus de polar para retangular, vão obter 0 mais J 4,17 amperes, ou seja, esse é um número real puro, só tem a componente real. A componente imaginária é J0. Este é um imaginário puro. Só tem a componente imaginária mais J, mais 90. A componente real é 0. Então, observe, a soma que se faz dessas duas correntes que saem do nó, I1 e IC, ela não é uma soma aritmética, ela é uma soma fasorial. Nós não devemos somar 5,84 aritmeticamente com 4,17, nós íamos obter 10,01 ampere. Seria um valor absolutamente errado. Esta soma de 5,84 com 4,17 dá um valor menor do que essa própria corrente aqui, ó. Menor do que as duas, dá 4,08. Porque é uma soma fasorial. Cada uma dessas três correntes é uma senoide com valor eficaz representado aqui em notação polar, só que no tempo elas estão deslocadas uma da outra. A soma aritmética pressupõe senoides em fase, o que não é a verdade, ok? Então vejam, a primeira observação aqui em relação a de que forma essas correntes se relacionam é a seguinte: ao somar a corrente no ar-condicionado I1 com a corrente no capacitor IC, nós devemos obter a corrente total I2. Só que essa soma ela não é feita em polar, ela tem que ser feita em retangular. Então vejam, 4,08 menos J4,17 somado com 0 mais J4,17, como é que vai ficar? 4,08 com 0 dá 4,08. Menos J4,17 com mais J4,17 vai dar J0. Então tá aqui, ó, 4,08 mais J0, que vai levar a esse valor de corrente em notação polar, ok? Então vejam, qual é a lição que a gente extrai daqui? Na compensação integral do fator de potência, nós vamos dimensionar um capacitor para operar com uma corrente cujo valor, ó, 4,17, é exatamente igual ao valor da componente imaginária da corrente que a gente quer compensar, ó, para ela se anularem. Vai ficar J0. 4,17 amperes é
a parte imaginária da corrente que a gente está compensando, o equipamento que a gente está compensando o fator de potência, 4J4,17. Perceberam? O valor mínimo total de corrente de circuito que é obtido com a compensação integral do fator de potência é a própria componente real da corrente original que a gente está compensando. Ou seja, a parte real é 4,08 amperes, ó. Ou seja, o valor da mínima corrente que a gente pode obter compensando de forma integral o fator de potência. Perceberam? Então se estabelecem aqui essas duas relações. A mínima corrente total possível de se obter no circuito ocorre quando a gente compensa o fator de potência de forma integral. E o valor dessa corrente é a parte real da corrente cuja compensação a gente está fazendo. Para isso é necessário dimensionar um capacitor que trabalhe com uma corrente exatamente igual à parte imaginária da corrente a qual a gente está compensando. Ok? E aqui, por último, essa observação com relação às potências. Vejam que a componente real da corrente aqui no nosso ar-condicionado, a componente real é 4,08 amperes. Ela é responsável pelo transporte da potência média ativa útil ou real, em watts, o P. Né? Basta fazer 4,08 amperes vezes 220 volts, a gente vai chegar a algo da ordem de 898 watts, que é a potência média ativa útil ou real P em watts que nós calculamos no nosso circuito. Se a gente fizer agora com relação à potência reativa, a componente da corrente responsável pelo transporte da potência reativa ou imaginária Q é a componente imaginária da corrente, 4,17. Ao multiplicarmos 4,17 por 220 volts, a gente vai obter como resultado algo da ordem de 917 volts-ampere reativo, que é a nossa potência reativa do nosso aparelho de ar-condicionado. Ok? Certo, pessoal?